Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e trago mais uma pílula de vocês sobre o Eric Voegelin. Vamos falar um pouco hoje então sobre uma das questões centrais para ele, a ponto dele considerar ser a essência da modernidade, que é o gnosticismo, os movimentos gnósticos. O que o Voegelin tratava, o que ele considerava como o gnosticismo? O gnosticismo era praticamente uma corrupção, né, originalmente eram seitas que surgiram no cristianismo no século II, seitas heréticas, que na verdade colocavam no conhecimento do próprio homem o caminho para Deus e negava a ação da graça, e foi combatido na época, foi considerado heresia e meio que submergiu e começou a surgir de volta no final da Idade Média, até dentro do interior da própria Igreja Católica, principalmente com Joaquim de Fiore. E o gnosticismo acabou se tornando uma raiz presente em grande quantidade de movimentos da modernidade. Então, quais eram as características desse gnosticismo que estaria no meio de todos esses ismos modernos que nós temos? O Wagner apontava 4 características comuns, né, e que foi proposto primeiro por Joaquim de Fiore. A primeira seria a crença nas chamadas 3 eras. Então, Joaquim de Fiore colocou que existiu a era do Pai, que é o Antigo Testamento, a era do Filho, que seria o Evangelho, a Jesus, e haveria a era do Espírito Santo, que seria a renovação da humanidade. Com a diferença que essa renovação no outro mundo, né, o paraíso fora da terra, na transcendência, no além, é um negócio muito distante, que ele teria que ser feito aqui na terra mesmo, e essa era do Espírito estava chegando, e ele, Joaquim de Fiore, estava anunciando tudo isso. A segunda característica do gnosticismo é a figura de um líder que inicia a terceira era do movimento gnóstico. Então, por exemplo, no nazismo nós temos o Hitler inaugurando o Terceiro Reich. O marxismo também vem com as 3 eras, você tem a era medieval, depois vem a Revolução Industrial, né, e veria a sociedade comunista em seguida, e o Marx estaria ali, não como líder, mas já como um profeta. Que aí já vem a terceira característica que o Wagner coloca, que antes do líder vem um profeta que anuncia a chegada dessa terceira era. Então, o Joaquim de Fiore estava anunciando, o Karl Marx anuncia a Revolução Comunista, porque tudo isso é científico e tem esse profeta que entende o que ninguém entende, que ninguém consegue ver, e anuncia esse movimento que vem pela frente. E a quarta característica dos movimentos gnósticos é a crença no paraíso na Terra. Então, essa última era corresponderia a uma comunidade de almas puras e perfeitas, sem lugar para o restante da humanidade, que estaria, digamos assim, excluída da humanidade, porque não está nesse plano desse novo paraíso. Não preciso nem dizer que essas ideias levadas a ferro e fogo, você chega tranquilamente no Terceiro Reich ou no próprio Império Soviético. Se você não é daquele grupo de puros, então você não tem direito a nenhuma dignidade nem nada, tem que ser morto e extirpado. Então, esses movimentos gnósticos, esse gnosticismo, seria a grande característica da modernidade. Aí o Wagner também faz uma ressalva interessante, que a época que nós vivemos, a época que ele viveu, ele morreu em 1985, não era de todo moderna. Na verdade, esses modernismos eram erupções que existiam dentro da sociedade, que por sua tradição filosófica grega e cristã, por essa tradição cristã e clássica, resistia a esse modernismo, esses movimentos gnósticos, essas erupções de modernidades. Então, esse choque entre uma tradição e esses movimentos que estão surgindo, que surgem, é que caracterizaria a modernidade. Então, os movimentos gnósticos foram uma questão muito importante para o Wagner. Essa aqui é só uma rápida descrição, tem que ter muito aprofundamento nisso. Ele fez alguns reparos a essas ideias iniciais que ele expôs no livro A Nova Ciência da Política, e inclusive, só para terminar, ele colocava o liberalismo também como um movimento gnóstico. E se a gente pensar no Fukuyama anunciando que
a história terminou, né, porque nós chegamos na era da liberdade, do liberalismo, o liberalismo triunfou, nós vemos também a raiz gnóstica nesse pensamento. O gnosticismo, em linhas gerais, ele é uma espécie de imantização de uma filosofia da história que surgiu com Santo Agostinho, que ele positivava também essa questão das três eras, mas para Agostinho a terceira era, que seria o paraíso, ela seria na transcendência, não seria na Terra. Então o que esses movimentos gnósticos fazem é pegar esse paraíso que está lá no céu e jogar aqui na Terra. E a grande verdade é que na tentativa de estabelecer esse paraíso terrestre, eles conseguiram no máximo gerar o inferno na Terra. Então essa é a pílula de hoje, gnosticismo, uma das principais questões que o Wagner tratou.